Bom dia, quinto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de filosofia. Lembra que eu falei aí anteriormente que nesse capítulo nós íamos estudar alguns problemas sociais, né? Nós começamos falando sobre a ética e a pobreza mundial, né? Na aula passada eu pedi para vocês elaborarem uma atividade relacionada a esse tópicozinho. E hoje nós vamos falar sobre o desemprego. Vocês possivelmente não têm muita noção, né, do quanto isso afeta a nossa população, principalmente hoje, em tempos de pandemia. São muitas pessoas em situação de vulnerabilidade por estarem desempregadas, né? São comércios que estão fechando as portas, grandes empresas que simplesmente estão deixando de existir, pequenos negócios também que estão deixando de existir, e pessoas que tinham o seu trabalho certo e, infelizmente, vêm sofrendo essas consequências. Isso é muito triste. A gente vive numa região pequena onde a gente consegue se ajeitar, mas tem muita gente que vive em regiões grandes, né? Nossos familiares que moram em outras regiões, como Rio de Janeiro, São Paulo, essas pessoas, elas precisam trabalhar para que possam se alimentar e morar. Vivem de aluguel. E sem emprego, eles não têm esse recurso para pagar essas contas. Então, o que acontece é eles voltarem para a sua cidade natal. E o que nós devemos fazer é acolher essas pessoas aqui, né? Porque, apesar de tudo isso, de todos esses problemas que a gente vem enfrentando, nós somos seres humanos, né? E nós precisamos colocar a necessidade dos outros também, avaliar as necessidades dos outros. Para começar, vamos fazer a leitura aí no nosso livro, na página 85, né? Aí no livro de Cidadania Moral e Ética. Nossa formação doméstica e acadêmica, ou seja, a formação que a gente traz de casa e que a gente aprende na escola ou na universidade, ela nos prepara para sermos adultos responsáveis. E cuidar de nossa preparação profissional também, para que possamos nos sustentar e dar uma vida digna à família que nós desejamos construir futuramente. Assim, quando nós atingirmos certa idade e certo grau de formação acadêmica, estaremos prontos para ingressar no mercado de trabalho. Desde que as primeiras sociedades surgiram há muito tempo, o trabalho consiste em executar atividades que remunerem, né, financeiramente e garantam a subsistência de algum modo. Ao longo do tempo, as formas de trabalho mudaram e evoluíram, claro, né? Mas depois da criação das máquinas, na época lá da Revolução Industrial, as vagas começaram a diminuir bastante, né? Hoje em dia, sobretudo por causa da grande mecanização e da tecnologia. Então, as máquinas estão tomando o lugar do homem. Os trabalhadores, eles são substituídos, gerando desemprego e problemas sociais de grandes dimensões, né? Grande desigualdade social. Cada vez mais é preciso estar preparado e qualificado, gente, profissionalmente, para manter-se no mercado de trabalho. Contudo, é necessário que os governantes, eles também investam em educação e ampliação das vagas de emprego, para que a população não sofra com a falta de trabalho, para que as pessoas se mantenham e sustentem suas famílias de modo digno. Então, assim, nós vivemos numa região com uma desigualdade social em comparação a grandes cidades, né? Hoje, nós temos a oportunidade muito clara, muito na cara aí de estudar. Mas antigamente não. Na minha família, por exemplo, de inúmeras gerações, eu sou a primeira a ter uma formação acadêmica, né? Eu sou a primeira a ter feito uma faculdade, a ter cursado, né, uma faculdade. E muita gente me questiona, né? Porque em meio a tantas oportunidades de fazer qualquer outra coisa, eu escolhi a licenciatura, eu escolhi o ser professor. E eu entro com uma parte de eu não sou apenas professora, eu sou bióloga também, por formação. Mas entre trabalhar diretamente com a biologia e a licenciatura e o ser professora, a licenciatura me escolheu. É uma coisa que eu faço por paixão, por acreditar
que o que eu faço tenha um significado maior. E é uma coisa que eu quero trazer para vocês também. Que nós possamos trabalhar para sustentar nossas famílias com algo que a gente ame. Com algo que a gente acorde todos os dias com vontade de fazer. Porque imagina você ter que acordar todos os dias para o resto da sua vida para fazer algo que você não gosta. Você vai viver feliz? De jeito nenhum. Ninguém vai viver feliz dessa forma. E o que a gente pede é que o poder público dê mais oportunidade às pessoas de baixa renda a cursarem uma universidade. Eu estudei bastante para conseguir entrar na universidade sem ter que pagar, porque a universidade que eu fiz era uma universidade particular, mas eu entrei como bolsista, né? E a gente sabe que as pessoas que têm acesso às grandes universidades públicas, as universidades federais, são aquelas que nem têm tanta necessidade de cursarem esses cursos em universidades públicas. São pessoas com poder aquisitivo muito grande. São pessoas que estudam em escolas particulares, em cursinhos, fazem cursinhos particulares, na verdade, né? Tem gente que se prepara com os melhores cursinhos que são oferecidos no Brasil e aí consegue ingressar. E o filho de um produtor rural, que às vezes nem tem acesso à internet, tem uma vontade muito grande de estudar, mas não consegue, porque não tem, o governo ele não dispõe de possibilidades para que essas pessoas consigam estudar. E um grande exemplo é o nosso hoje, gente. Hoje nós temos as aulas remotas. Por que nós temos as aulas remotas? Porque vocês em casa têm acesso à internet, têm computador e têm celular. A rede pública não tem acesso nenhum à internet hoje, praticamente. Então, a rede pública está toda parada. Colegas de vocês, por exemplo, aqui da nossa comunidade, não estão estudando. Perderam o ano. Por quê? Porque, infelizmente, o poder público não dispõe desses recursos para que eles possam estudar. Eles vão ficar atrasados, infelizmente, né? Então, é um ano escolar perdido. E vocês acham que é porque o governo não tem condições de habilitar as casas desses pais com internet? Tem condições sim, mas não tem vontade. Porque, infelizmente, usufruir desse dinheiro em causas próprias, em grandes viagens, em compras exorbitantes, é melhor do que investir na educação para o pobre, né? A desigualdade aí, né? Mais que uma forma de subsistência, o trabalho também é uma forma de realização do ser humano, pois ele exerce o papel social e de garantias de direitos básicos para a população. Através do trabalho, a força intelectual dos seres humanos se manifesta naquilo que eles produzem e assim buscam transformar o mundo num lugar melhor. Então, imagina você ser atendido por um médico que detesta ser médico. Ele vai atender você bem? Ele não vai atender você bem. Você ir para a escola onde o professor detesta ser professor e você ter que conviver todos os dias com aquela pessoa mal-humorada, chata. Vai ser bom? Então, quando a gente diz que vocês precisam pensar bastante, a gente precisa pensar bastante no que quer seguir para a vida, porque vocês vão levar para a vida. E vocês não trabalham sozinhos. Vocês vão trabalhar com pessoas ao seu redor. Vocês vão trabalhar com o público, na maioria das vezes. Então, que você exerça o seu trabalho bem, né? Que você escolha bem para que você exerça esse trabalho bem. Então, o que fazer para diminuir o desemprego? É necessário que os nossos governantes invistam na educação, oferecendo cursos de capacitação profissional, a fim de que a população possa ter oportunidade de se qualificar e ocupar os diversos postos de trabalho existentes no mercado. Vontade a gente tem. Vontade todo mundo tem de ter uma qualificação. Não tem oportunidade. O trabalho pode ser físico, intelectual. Ele tem como objetivo a obtenção ou a transformação de alguma coisa baseada no pagamento de salário, pelo esforço ou pelo tempo realizado. E existem várias formas de trabalho. Vamos ver algumas aqui. O doméstico, que antigamente era exercido apenas pelas mulheres, né? O povo insistia de que só mulher tinha que fazer trabalho doméstico e não. Nós mulheres estamos tomando lugar na sociedade. Nós estamos exercendo papéis que antes eram dito que nós não podíamos. E hoje o homem também faz trabalho doméstico.
A menina faz trabalho doméstico, o menino faz trabalho doméstico. Nada mais justo. Se você vive dentro de uma casa com outras pessoas, que todo mundo faça, que todo mundo trabalhe em prol de que você consiga, né, viver bem ali dentro. Se você come e dorme, você lava e passa. O trabalho urbano é a variedade de trabalho dos centros urbanos, mais caracterizada pela prestação de serviço e pelo comércio. O trabalho rural, tipo de trabalho próprio das regiões agrárias, mais caracterizado pela pela produção, comercialização de alimentos e agronegócio. O autônomo é quando a pessoa trabalha por conta própria, sem estar ligado diretamente a uma empresa, mas tem a documentação regulamentada, né? O trabalho formal, quando a pessoa trabalha para alguma empresa e tem carteira de trabalho assinada. O trabalho informal também, quando a pessoa trabalha sem qualquer regulamentação, sem assinatura nenhuma na carteira. E o trabalho voluntário, gente, é um trabalho também, né? Trabalho realizado sem remuneração e sem fins lucrativos, como objetivos éticos, culturais, de assistência social. São aquelas pessoas que trabalham em prol de outros, né? Sejam de pessoas com situação de vulnerabilidade, seja em casa de idosos, ou seja com trabalho animal também, em canis, né? Tem muito trabalho voluntário. Tem gente que consegue, quem tem uma profissão, que trabalha, por exemplo, meio período num trabalho formal, com remuneração, dedica esse resto desse tempo ao trabalho voluntário, né? Consegue conciliar esses dois empregos. Todas as formas de trabalho são uma necessidade básica do ser humano. Atualmente, o emprego é visto apenas como uma necessidade financeira, mas não é assim que o pensamento deve ser. Seja qual for o trabalho, até o voluntário, que é o sem salário, é uma produção, é o resultado de algo feito por você. Então, produzido por você. Então, faça bem feito, produza bem. Escolha algo que você ame realizar, para que você seja um adulto feliz, um adulto que acorda todos os dias com vontade de trabalhar e que tenha prazer em exercer aquela função. Beijo e até a nossa próxima aulinha.